Estamos de volta, mais uma sexta-feira, a primeira do mês de novembro. E estamos aqui batendo um papo hoje com Galbi Saldanha para falar, olha só, Memorial Político dos Veras e Saldanha. Você já ouviu falar de Quinca Saldanha e Benedito Saldanha? Quem conhece um pouco ou conhece muito da história política do Rio Grande do Norte, com certeza conhece a história de Quinca Saldanha. E estamos sendo recebidos aqui por Galbi. Galbi, amigo, obrigado por nos receber. É uma satisfação dividir esse espaço com você. Meu amigo Limoel, a satisfação é toda nossa. É um prazer imenso. Estou muito feliz em revê-lo, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos lá de Mossoró, né? E é uma satisfação grande. Estou aqui para poder dar alguma informação que, se eu souber, sobre o meu bisavô, Coronel Quinca Saldanha. Lembrando, antes de começar o papo, esse mês, né, você já sabe como é que funciona, está aqui o QR Code, você acessa e faz o depósito no valor que você quiser. Certo? Aí no último programa do mês, nós estaremos sorteando Lampião em Mossoró, Raimundo Nonato, aqui uma coletânea de documentos, de fontes, para você conhecer um pouco da história da passagem de Lampião em Mossoró. E Chuva de Bala no País de Mossoró, do Tarcísio Gugel. Esses dois livros serão sorteados. E esse recurso que você coloca é para cobrir a despesa do envio do material, né, onde você estiver, em qualquer estado do Brasil. Certo? Mas hoje nós vamos conversar aqui com o Galbi sobre Quinca Saldanha. Galbi, foi que surgiu esse interesse seu em buscar a história de sua família? Olha, Limoel, na realidade eu me considero um curioso, né? Há uns 5, 6 anos atrás me despertou esse interesse, sobretudo sobre essa figura emblemática, Quinca Saldanha. Né? Quem no Rio Grande do Norte, na Paraíba e talvez no Nordeste, quem nunca ouviu falar em Quinca Saldanha? Então começou a me despertar essa figura, né, que todos comentavam. Eu disse, eu vou pesquisar um pouco. Né? Ele é meu bisavô, eu sou descendente de Quinca Saldanha. E daí a gente tem algumas informações, como eu lhe disse, eu sou um pouco neófito na história, mas estou aqui para poder passar alguma informação que seja útil. Bom, vamos começar aqui por essa obra, Memorial Político dos Veras e Saldanha, esse livro, amigo, vocês não imaginam o trabalho que deu para chegar nele, viu? Eu que estive aqui, que Galbi mandou pelos Correios, não tinha ninguém lá em casa, eu fui nos Correios e disse, não, eu tenho que pegar esse livro que eu quero ler. Infelizmente, eu não consegui ler ainda, mas, Galbi, o que é que a gente tem de bom aqui para que o nosso público possa cair em cima para ler essa obra? Esse livro, Memorial Político dos Veras e Saldanha, conta a história política dessas duas famílias. Os Veras e Saldanha é uma família só, tem um entrelaçamento grande e depois quando você der uma olhada você vai entender isso. E nós fizemos uma pesquisa juntamente com meu primo Fabiano André Veras, que ele é Veras e Saldanha, sobre a trajetória política dessas duas famílias. Então nós encontramos informações desde 1874. Até, não está contida ainda a eleição atual, evidentemente que foi agora, mas até a última eleição. Essa tem a história política dessas duas famílias, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e outros estados. Então é um trabalho muito interessante, né? A gente foi a fundo nas pesquisas, nas assembleias, nas câmaras legislativas. Então, para a gente, nos honra muito de poder ter botado no papel essas informações. Galbi, é de conhecimento de quem estuda o cangaço, né, de que Lampião, quando veio aqui para o Rio Grande do Norte, ouvia falar e sabia da existência tanto de Benedito quanto de Quinca Saldanha. E segundo alguns comentários que eu vi, Lampião teria evitado passar próximo à propriedade de Quinca Saldanha com receio, ou com respeito, ou por medo de Quinca Saldanha. Essa história procede? Olha, ao longo da minha vida, eu tenho 57 anos, que eu escuto falar, ouço falar essa história.
Inclusive, nas obras de Raimundo Soares de Brito, está lá. Raimundo Soares, inclusive, conheceu Quincas Saldanha lá em Caraúbas, né? Porque a trajetória de Quincas Saldanha, depois deveremos adentrar, começou na Paraíba e depois foi para Caraúbas. E está lá escrito nas obras de Raimundo Soares que Lampião evitou passar por Caraúbas, né? Exatamente para não enfrentar o coronel Quincas Saldanha, por recomendação de Marcilon Leite, que inclusive já tinha morado em propriedades de Dito Saldanha, de Quincas Saldanha e de Nézio Veras, que era primo de Quincas Saldanha, certo? Então, Marcilon recomendou ao capitão que evitasse Caraúba porque lá tinha um gato vermelho, que era o apelido de Quincas Saldanha, que estava armado lá até os dentes, com mais de 100 homens lá, né, entrincheirado, juntamente com o chefe político lá, também chefe político, que era o parente dele, o coronel Reinaldo Fernando Pimenta. Eles prepararam a defesa de Caraúba. Alguns historiadores questionam, né, mas eu acredito na versão de Raimundo Soares de Brito, que morou em Caraúba, que conheceu o coronel Quincas Saldanha, e jamais ele ia colocar nas obras dele uma história que, né, ia inventar essa história. Marcilon morou com o Benedito Saldanha. Sim. Marcilon invadiu Apodi. Sim. Segundo algumas pesquisas, tem o dedo de Décio Holanda, Certo. e de Isaías Arruda. Essa invasão de Apodi teria também o dedo de Benedito? Olha, muitas pessoas fazem essa ligação, né? Você sabe que Dito Saldanha foi prefeito, nomeado lá da cidade, passou 5 meses, né? Foi um momento de turbulência lá de Apodi. Alguns dizem que sim. Eu não lhe afirmo com propriedade que realmente teve o dedo de Dito Saldanha. Mas eu quero dizer que sim, Marcilon morou em terras de Dito Saldanha, morou em terras de Quincas Saldanha e de Nézio Veras. Marcilon conhecia ele, eles conheciam Marcilon. Então, eu não tenho como me aprofundar, né? Realmente eu não tenho essa informação precisa. Eu vou colocar você em outra situação. Dizem, isso eu escutei, e as fotos a gente sempre protege, né? Pois não. Que Benedito era um homem violento. E que seu bisavô, Quincas Saldanha, era um homem mais político, mais... né? E que Quincas teria evitado muitos conflitos ali na região oeste, Pois não. porque Benedito era um homem meio estourado. Olha, Inclusive o jornal de Mossoró, Benedito queria Exatamente. pastelar, segundo o pesquisador. e empastelou aqui o jornal aqui. Aqui de A Natal? Razão aqui em Natal era um jornal que descia a ripa, não pode dizer, na família Vera Saldanha. Ele foi lá e empastelou. Benedito era deputado estadual em 1934, acho por aí. Mas sobre sua pergunta. Quem era Quincas Saldanha? A gente precisa ver. Quincas Saldanha era um homem da sua época. Era um cara que foi coronel da Guarda Nacional, como você sabe. Era um cara de posses, muitas fazendas, certo? O berço de Quincas Saldanha era muito interessante. Quincas Saldanha, pela parte paterna, é descendente de Joaquim da Silva Saldanha, que veio do Ceará para morar na Catolé do Rocha, que casou com quem? Com a Maia, Francisca Joaquina Fernando Maia, Chiquinha do Mungu, certo? Que é irmão de Felícia, que é irmão de um bocado de Maia de Mossoró, que ele faz mais, todos são descendentes exatamente da onde Quincas saiu, pela parte paterna. Pela parte materna, quem era a mãe de Quincas Saldanha? Josefina Dantas. Josefina Dantas. Você sabe quem era Josefina Dantas? Josefina Dantas era tia de João Dantas, do episódio com João Pessoa. João Pessoa. Você está entendendo? Quincas Saldanha tinha uma avó, Jacinta, que era a mãe de Josefina, que era irmã do Barão do Crato. Você já ouviu falar no Barão do Crato? Bernardo Duarte Brandão. Isso. Então, o que eu quero mostrar é que as pessoas fazem uma relação de Quincas Saldanha como cangaceiro. Eu tenho outra visão de Quincas Saldanha. Chefe político, evidentemente, como a gente disse aqui, era um homem da sua época. Era um homem de homens, que tinha muitos homens, né? Então, Quincas Saldanha, ele era um cara mais centrado ali. E Dito Saldanha realmente tinha informações que era um cara mais aguerrido, temperamento muito forte,
né? Eu vou contar aqui uma história a você, um episódio. Eu vi publicado nas minhas pesquisas num jornal. Era um jornalista lá que era do Rio Grande do Norte, mas acho que no Acre. Ele conta uma história que eu também não sei a veracidade, mas está lá no jornal. Benedito Saldanha tinha uma fazenda, eu acho que ele se chamava Campo Limpo, no município de Janduís, antiga São Bento do Bufete. Júlio Maia, que inclusive era parente dele, porque eles eram Maia, numa passagem por lá, no Ford 24, né? Passou na fazenda dele e atropelou o cachorro dele. Veja só essa história. Atropelou o cachorro dele, matou o cachorro. E prosseguiu viagem. Ele era comprador de algodão naquela época, era um cara muito rico. E Benedito mandou passar o cadeado. Na volta ele tinha que retornar pela fazenda. Aí buzinou lá, pediu para abrir. Aí ele, Dito Saldanha tá lhe chamando para jantar, era na hora. Aí sentou na mesa, na cabeceira da mesa, mandou servir o jantar. Cachorro. Quando levantou assim a tampa da panela, era a cabeça do cachorro. Feito só na água e sal. E ele foi obrigado a comer. Dito obrigou ele a comer, né? E eu sei que daí Júlio foi embora e teve uma indigestão canina, disse, pelos 3 dias. Então, o que eu estou querendo mostrar é realmente que Dito tinha um temperamento muito forte, né? Ele era um pouco rígido, né? Tinha uma rigidez muito grande. E Quincas Saldanha, apesar de todo... era um cara mais pacato, era um cara mais político, né? Era um cara que realmente, o que você está dizendo faz sentido. Ele evitou muitos conflitos. Então, nos seus estudos, além da sua relação familiar, claro, né? Você rechaça, você discorda de quem coloca Quincas Saldanha na condição de líder de cangaceiro. Completamente. Eu discordo disso. A minha visão que eu tenho de Quincas Saldanha, e me orgulho muito, tá entendendo? Que era um homem da sua época, era um homem que tinha poderes, evidentemente, na época, se não tivesse poder, o cara, né? E era um cara político, não exerceu nenhum cargo público, mas comandava a política ali quando ele foi morar em Caraúbas em 1924. Todas as decisões do Oeste ali passavam por Quincas Saldanha. Eu vou contar uma história. Quincas Saldanha era um cara que tinha função. Ele era delegado, entenda, ele era chamado para resolver problemas como delegado, como padre, como tudo. Questões familiares, eu vi alguns relatos que ele era chamado para resolver, sobretudo questão de terras, de divisões. Ele ia lá, ouvia as partes e botava um marco lá. E para ratificar ali que estava resolvido, ele dava uma mijada, desculpa até o termo, mas é o que se usava. Dava uma mijada lá no marco e dizia, está resolvido, daqui a 100 anos ainda fede a cachorro. E certamente o cachorro ia lá no marco, né? Então ele era um cara desse tipo, ele era um cara que era respeitado em toda a região, né? E depois eu quero falar, nas nossas pesquisas, o porquê que ele foi para a região oeste de Caraúba, saiu da Paraíba, porque ele é paraibano. Quincas Saldanha nasceu na Serra de Teixeira, porque a mãe dele lá, que era filho de Dr. Manuel Dantas Corrêa de Góes, que fez história política, como eu lhe disse, ele era primo legítimo de João Dantas, né? Ele nasceu lá. Os outros irmãos deles, né? Dito, Marinheiro, Saldanha, que exerceu grande influência política do Siridó, nasceram na fazenda Esperas, município hoje de São José de Braz do Cruz. Mas ele nasceu lá. E militou, né? Atuou na Paraíba e depois ele foi para Caraúbas. Então, por que ele veio para Caraúbas? Vou lhe dizer. Quincas Saldanha, na Paraíba, ele era partidário do coronel Valdevino Lobo Ferreira Maia, que inclusive era primo legítimo do pai dele. Primo legítimo. Em 1923, por aí, o coronel entregou o seu domínio político, digamos assim, a um primo, a João Agripino, o primeiro. Quincas seguiu João Agripino. Quincas, a família Maia, que teve a divisão, era inimiga ferrenha dos Suassuna. João Suassuna, o pai de Ariano, que inclusive a mulher de Ariano Suassuna era também prima de Quincas Saldanha. Lá na frente você vai entender. João Suassuna teve uma ascensão, foi governador do estado, etc. Tal. E Quincas Saldanha era inimigo ferrenho de João Suassuna. Por quê? Na Paraíba, Quincas Saldanha, um dos maiores conflitos de Quincas Saldanha na Paraíba foi com um primo dele, não sei se você ouviu falar, Antonino da Silva Saldanha. Esse era danado também, valente, feito uma fera.
Olha, essa briga durou muito tempo, de matar gente, de incendiar as fazendas. E o advogado que defendia Antonino era exatamente João Suassuna. Era João Suassuna. Então, Quinca era uma inimizade grande. Para você ter uma ideia, eu vou relatar aqui essa inimizade de Quinca com esse primo Antonino. Chegou a um ponto, eles eram vizinhos de fazenda ali na região de Brejo Cruz, ele vendeu a fazenda Palha, uma fazenda muito grande, se chamava Palha, e foi comprar as terras perto de Catolé do Rocha e Riacho do Cavalo. Em 1914, salvo a memória, teve o famoso Fogo de Santana. Não sei se você já ouviu falar. Isso foi um dia todo de bala lá. Quinca Saldanha invadiu a fazenda Santana de Antonino de Saldanha. E teve mortes, tá entendendo? Inclusive ele conseguiu adentrar a casa de Antonino e estava lá a dona Guilhermina, a mãe de Antonino, que era tia de Quinca Saldanha, né? E Quinca deu a benção a ela e ela disse: vou lhe fazer um pedido, acabe com essa desavença, vocês são do mesmo sangue, meu filho tem problema de saúde, Antonino tem um problema de asma. E ele prometeu que a partir dali estava acabada a confusão e de fato ele cumpriu. Mas diante dessas mortes, dessas violências, tanto Antonino como Quinca Saldanha foram para júri popular em Pombal. O STJ mandou. É isso, eu vi umas reportagens em jornais. Chegou a comitiva do coronel Quinca Saldanha que será submetida a júri em Pombal. A comitiva grande. E o resultado foi absolvido por unanimidade. Entendeu? Interessante. Nós temos aqui uma foto. A foto do coronel Quinca. Quando você olha essa foto aqui, né, a primeira impressão que você tem é ele como militar. Aqui é o uniforme da chamada guarda. Né? Exato. Agora, você também pode identificar ou pode interpretar como sendo uma veste de cangaceiro. Exato, realmente parece, né? Porque as semelhanças existiam entre as vestes do militar e do cangaceiro. Né? Isso aqui é uma relíquia, né? É uma relíquia, é verdade. É verdade. Essa condição dele de coronel da guarda, como é que foi essa trajetória aí? Olha, evidentemente precisava, a patente de coronel não era conseguida, né? E ele, pela a fortaleza que era, não teve muita dificuldade. Eu acho que ele era coronel pelo batalhão se eu não me engano, de Pombal, na Paraíba, né? Lemuel, eu queria me reportar sobre a força desse coronel Quinca Saldanha, sobre o episódio de 1930. Pronto, eu queria tocar nesse assunto. É uma coisa que me chamava a atenção. Porque o coronel Quinca Saldanha ficou contra os primeiros dos Dantas, que eram aliados de Zé Pereira, lá em Princesa. Você está entendendo? Isso. E eu, pesquisando, cheguei a uma conclusão. Além do problema, na realidade, os coronéis romperam com João Suassuna, né? Aliás, romperam com o João Pessoa. Quinca ficou onde estava. E, além do mais, quem estava lá? João Suassuna, inimigo ferrenho dele. O coronel Quinca Saldanha, inclusive, eu vi matéria no jornal, ele publicou que ia mandar 400 homens para se integrar às forças governistas de João Pessoa. E mandou. Ele juntou 400 homens ali no sertão, no oeste do Caparabe, e mandou para lutar lá na Guerra de Princesa. Na Guerra de Princesa. Né? Então, na época, o governador do estado, Juvenal Lamartine, que inclusive era parente de Quinca Saldanha, porque Juvenal Lamartine é Pereira Monteiro, e a mãe de Quinca é Dantas Pereira Monteiro. Eu queria ler para você aqui, se você me permitir, um telegrama. Esse texto desse telegrama, quem me mandou foi um historiador que talvez você conheça, Zé Tavares, lá da Paraíba. Eu disse: vou mandar para você o texto de um telegrama, de um apelo que Juvenal Lamartine faz ao coronel Quinca Saldanha. Eu vou pedir licença aqui para ler. Rocha aí. Joaquim Saldanha, acabo de receber telegrama do nosso parente e amigo Duarte Dantas. Duarte Dantas, que era lá dos Dantas, né, que era irmão de João Dantas, pedindo falar contigo no sentido de apoiar nossa política em Paraíba. Conheço os teus sentimentos, mas julgo possível uma aproximação honrosa, bastando para isto os interesses do pleito. A aliança está em fraca agonia. A vitória dos candidatos nacionais
será de mais de 250 mil votos. Abraço, Juvenal Lamartine. Aí eu vou ler agora a resposta do coronel Quinca Saldanha para ele. Juvenal Lamartine. Chegando de Brejo do Cruz, encontrei seu telegrama. Felizmente, não tenho caráter de Duarte Dantas, nem conheço amigo capaz de aproximar-me do desgraçado Suassuna, o João Suassuna que a gente comentou. Não tememos arreganhos dele, nem de seus parceiros, José Pereira. Causou-me surpresa o seu apoio aos maiores bandidos da Paraíba. Estarei com esta, ainda mesmo sabendo tombar na luta, o que para mim será morte gloriosa. Joaquim Saldanha. Então o homem que responde ao governador do estado de uma maneira dessa aqui, aí como Matuto, não gaguejava não, o homem tinha firmeza, né? Então o coronel era para mim, Honório diz uma coisa assim, ele sempre diz, eu sei que Honório é fã do coronel King Saldanha, ele taxa como um dos maiores coronéis do Nordeste. E eu estou chegando a essa conclusão pela história, pelas pesquisas que a gente vem fazendo, que realmente ele era diferente. Ele era convocado para tudo. Você vê que ele mandou homens para defender Serra Negra do Norte, né, em 1930, né? E você me perguntou a história sobre a relação dele com o cangaço. Evidentemente que os coronéis da época tinham amizade com o cangaceiro. Por exemplo, eu vejo em pesquisa que ele tinha uma amizade estreita com o Antônio Silvino. Inclusive chegando a mandar homens lá no Pernambuco para resolver algumas paradas lá de Antônio Silvino. Entendeu? Antônio Silvino, quando vinha para essa banda do Rio Grande do Norte, respeitava o coronel Quinca Saldanha, né? Então, realmente tinha essas ligações, não há como a gente negar. Agora, taxar ele de cangaceiro, assim, eu não vejo, não tenho essa visão. Agora, seria respeito ou negócios? Olha, alguns dizem, eu já vi algumas pessoas dizendo que eles tinham negócios, certo? Mas também tem essa tese de respeito, de respeitar. Aí vale uma pesquisa mais profunda para a gente ver, né? Realmente qual era a linha aí dessas amizades. Porque eu coloco assim pelo seguinte: existe uma relação muito clara entre cangaço e coronéis. Claro. Qualquer pessoa que estuda o coronelismo e que estuda o cangaço percebe que aí, né? Se existiam coronéis que bancavam cangaceiros, aí é uma questão que a gente sabe que existia. Exato. Né? O que está em questão aqui não é Quinca Saldanha, Benedito Saldanha bancava cangaceiros, liderava bandos, não é isso. Certo. Porque eu desconheço qualquer pesquisa que leve a isso. Pois não. A gente escuta comentários. E comentários não tem embasamento assim, científico. A gente tem que trabalhar com fontes, como você está mostrando aí, documentos que está aqui. Por que eu penso isso? Porque eu pesquisei aqui. Perfeito. Como é que você vê, Dalmir, essa relação? Você pode tomar como base Quinca Saldanha ou qualquer outro, né? Essa relação entre coronéis e cangaceiros dos sertões do Nordeste. Olha, é notório, as pesquisas, como você realmente falou, não tem como negar esse entrelaçamento. Os coronéis precisavam de homens para prestar, né, de uma certa forma, os seus serviços, as suas demandas, né, digamos assim. E quem é que encostava nos coronéis? Geralmente era gente que matou fulano, não sei aonde, que já vinha vinha corrido e pedia socorro aos coronéis, né? Geralmente era isso. Então, indiscutivelmente, os coronéis protegiam sim, acomodavam sim, acolhiam, né, digamos assim, esses jagunços. Claro que tinha os homens das confianças, mas no contexto, na relação dos homens lá que prestavam serviço a ele, com certeza. Então tinha essa ligação muito grande. E não há como a gente negar. Então a gente olha para dentro de uma propriedade de um coronel, aí vamos tomar como referência seu bisavô, o Quinca, ou o Benedito, ou qualquer Isaías Arruda, ou qualquer outro, Décio Holanda, para onde você for, e você vê ali dentro jagunços, pronto para matar e morrer. Perfeito. Você, inclusive, citou uma situação de Marcelon Leite. Marcelon Leite cometeu alguns assassinos. Procurou quem? Procura quem era forte, quem o protegia. Procurou Dito Saldanha, procurou Nézinho Vera, procurou o coronel Quinca Saldanha, porque lá estava protegido. Saindo um pouco da história do cangaço, eu quero lhe contar uma história sobre como esse coronel era forte e tinha poder.
Franquim Bezerra de Medeiros foi gerente da Fazenda Amazonas, que inclusive ainda hoje é da família Saldanha, lá no município de Belém do Brás do Cruz. Ele contava uma história que, inclusive, uma filha dele escreveu para mim, eu tenho até essa carta. Ela mora em João Pessoa, é uma senhora lúcida, tem 80 e poucos anos, professora da universidade, contando uma história que em torno de 1930, ou 1930 alguma coisa, a Fazenda Amazônia, o coronel Quinca Saldanha, acolheu como refugiado Manuel Távora. Você sabe o que é Manuel Távora? Eu acho que era irmão de Virgílio Távora. Porque tem uma ligação muito grande dos Saldanha, que os Saldanha vieram do Ceará, da região de Jaguaribe, que inclusive tem um parentesco dos Távora com Saldanha. Manuel Távora, segundo os relatos, e eu acredito nessa história, foi para a Fazenda Amazônia com a família, a mulher e os filhos, inclusive levou educadores lá para educar os filhos, e passaram lá quase um ano lá na fazenda do coronel Quinca Saldanha. Então era certeza que estar ali estava seguro. Você está entendendo? Você vê como... Né? Então o coronel não protegia só esse tipo de jagunço, sei o que, entendeu? O coronel era respeitado e acolhia os amigos tal, em todos os momentos. A gente conversando com o Galbi aqui, a gente percebe a empolgação que ele tem, não pelo fato do Quinca Saldanha ser bisavô dele, mas pela paixão que ele demonstra quando a gente provoca essa discussão sobre o coronelismo. E esses objetos aqui? Esses objetos aqui, isso foi um presente que eu recebi, estava em posse de um tio meu, que inclusive o nome dele era Joaquim da Silva Saldanha Neto, doutor Joaquim, que foi médico lá em Mossoró, foi casado com Isaura. Aí, certo dia, Isaura disse: Galbi, eu quero falar com você, vem aqui em casa. E deu essas duas relíquias, esses dois punhais aqui foram do coronel Quinca Saldanha. Então, o que eu guardo do coronel é a boa lembrança, a história dele e esses dois punhais, que é uma coisa, você vê aí, uma coisa fantástica. Inclusive, esses dois punhais estão numa obra eu acho que de Oswaldo Lamartine, né? Facas e pontas, alguma coisa desse jeito. Esses dois punhais aqui estão lá, a foto dele. Honório já viu isso aqui? Não, eu acho que não. Honório, Exato. Honório é uma figura, tenho o maior respeito e carinho por ele. Aí. Ele não vai lhe dar prazer não, viu, amigo? Isso aqui. Galbi, o que é que você tem mais para falar para a gente, amigo? Pois é, amigo. Chega os olhos brilham quando fala de... Como eu lhe disse desde o começo, eu me orgulho muito de ser bisneto dessa figura aqui do coronel Quinca Saldanha. Para mim, para minha família, é referência, tá certo? Eu quero até dizer, eu tenho assistido seus programas, quero parabenizar. Você é um cara extraordinário que resgata essa história do cangaço e adentra em outros assuntos que têm a correlação. E eu vejo que você entrevistou alguns amigos e às vezes as pessoas têm, evidentemente, que estudam, mas precisa estar documentada as coisas. E eu vi algumas entrevistas fazendo uma relação do coronel Quinca Saldanha sobre o ataque de Mossoró, que ele poderia estar por trás. Eu não acredito, não era da conduta do coronel Quinca. Eu acredito, volto a dizer, naquela história de Raimundo Soares de Brito, entendeu? Que preparou-se para defender Caraúba, para enfrentar Lampião. Não acredito. Eu acho que é uma teoria lunática. Na minha concepção, respeito quem está entendendo, mas não acredito. E o coronel Quinca Saldanha é uma figura... Inclusive, você já teve a oportunidade de ir a Caraúbas, no cemitério, visitar o túmulo do coronel Quinca Saldanha? Já fui. Pois é, uma coisa assim, né, que chama atenção, né? Você vê que na época, hoje não, a forma está mais democrática de se enterrar as pessoas, tudo do mesmo jeito, mas o túmulo demonstrava, sobretudo, a importância, o poder das pessoas, né? E ali era realmente o que o coronel representava. O coronel Quinca Saldanha fez história na região da Paraíba, onde tinha muitas fazendas, na região do Brás do Cruz, né, naquela região, inclusive fez história na região oeste. Todas as decisões do Oeste passavam pelo coronel Quinca Saldanha. Esse livro aqui, Memorial Político dos Veras e Saldanha, mostra aqui vários descendentes de parentes de Quinca Saldanha que exerceram, deputado estadual, deputado federal, e ainda hoje exercem. Né? Eu falei de você sobre Marinheiro Saldanha, que é uma figura que não podemos esquecer. Era um coronel mais moderno,
Esse era um coronel moderno, era empreendedor, era um cara que no ciclo do algodão, realmente ele foi um dos grandes produtores de algodão na região. Era um cara que estava muito além do seu tempo, o Benedito Saldanha. Benedito Saldanha foi prefeito de Jardim de Piranha, desculpe, Marinheiro Saldanha, nós estamos falando de Marinheiro, de Jardim de Piranha, né? Seu filho, Willy Saldanha, foi deputado estadual, presidiu a Assembleia, chegou a assumir o governo do estado daquela forma interina, né? Então foi um cara também, você tem uma ideia, até hoje, a data da morte de Marinheiro Saldanha é feriado lá em Jardim de Piranha. Você vê como esse cara tem uma importância, né? Então, Limoel, muito me honra, eu já lhe disse, de pertencer a essa família. Eu tenho dedicado o meu tempo às pesquisas, né? E Raimundo Soares de Brito, antes de falecer, eu tinha uma visita programada para fazer. Eu e um compadre meu, Vacimão Negreiro, que era muito amigo dele, mas infelizmente ele faleceu e eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas sei que ele deixou uma obra a ser lançada e até hoje nós estamos esperando pelo lançamento dessa obra. O Quincas Saldanha que eu conheci, que relata, tem um vasto material sobre Quincas Saldanha. E eu espero, né, que as pessoas que estão na posse desse material, que publiquem. E eu estou pronto, inclusive, para ajudar no que for preciso. Entendeu? Bem, o pessoal aí da família de Raimundo, vamos lá, vamos publicar, vamos provocar a Coleção Mossorense, a Fundação Valtão Rosado, ou qualquer outro órgão para publicar essa obra. Inclusive, você não é o primeiro, o Honório também citou. Exato. Que tem esse trabalho, Galbi agora citando. E você disse uma coisa interessante aí, Galbi. Realmente a gente tem nossos convidados para o nosso programa e a gente dá liberdade para que as pessoas exponham o seu pensamento. Mas eu sempre digo, onde estão suas fontes? É preciso que toda informação sobre fato histórico ou sobre personagem histórico, você tenha assim, o compromisso em dizer, aqui está a fonte. Exato. Que eu estou extraindo para dar determinada informação. E é preciso a gente ter cuidado com o que a gente diz, com o que a gente fala, se a gente não tiver as fontes para comprovar. Né? Pode causar um mal-estar nas pessoas. Tanto o cangaço como o coronelismo, ainda bem que são coisas do passado. Exato. A gente vive uma outra época, outra mentalidade. Mas eu sempre digo, ainda estão vivos netos, filhos, bisnetos. E qualquer informação que não seja sustentada numa fonte pode causar um mal-estar nas pessoas. Pode causar, realmente causa. É extremamente compreensível quem diz determinado fato histórico ocorreu assim, e quem está, como você, que é bisneto, ou uma neta de Lampião, ou um neto de Lampião, não, peraí, mas onde é que está a fonte? Você tirou de onde? Exato. Então, o questionamento, ele é extremamente salutar. Concordo. E o que a gente está fazendo aqui, o nosso espaço é livre, é democrático, mas eu não concordo, e você tem todo o direito de discordar de qualquer um que venha ou que tenha vindo no nosso programa. Não é por aí. Perfeito. Por aí. E, sobretudo, uma figura como Quincas Saldanha é uma figura que marcou a época. Certamente tem muitos que o elogiam, que gostam. Também tem pessoas que não gostam. Isso. E isso, como você está dizendo, por favor, as que não gostam, quando for prestar informação, dê uma informação segura, com a fonte, né, com o documento, né? Porque eu sou combativo. Quando eu vejo alguém falando sobre tudo da minha família, eu disse, amigo, por gentileza, onde foi que você arranjou essa informação? Passe para a minha fonte. Se o cara me convencesse e mostrar, tudo bem, a gente tem que respeitar. Agora, informações fictícias, teorias lunáticas, peraí, meu amigo, a gente tem que ser correto, tem que ter ética nas coisas, tem que postar as informações contidas realmente nas fontes, né? Que goste ou que não goste. Exato, perfeito. Está aqui a comprovação de onde eu pesquisei. Exatamente. Se você quiser questionar, vai questionar a fonte. Exatamente. Tá certo. Perfeito. Bom, estamos concluindo aqui mais essa sexta-feira um bate-papo aqui espetacular com o Galbi. Foi uma satisfação reencontrá-lo depois de anos. Depois de anos, é verdade. Galbi, a gente jogava bola, não vou dizer os anos, não vou descobrir nossa idade, né? É verdade. Ele, pode Frank, dizer. Lá na quadra da cadeia, gente. Na cadeia, lá onde é o museu, estamos lá na Escócia. Nós éramos ali daquela praça Antônio Gomes, estávamos todos os dias, quando a gente não estava estudando, claro. É verdade. Alguém tinha que estudar. Com certeza. Estava ali brincando. Galbi, mais uma vez, obrigado, amigo. Viu?
me receber aqui. Limoel, eu que tenho que agradecer e me sinto muito honrado, porque a minha programação era ir para Mossoró para a gente conversar, mas eu tive o prazer, o privilégio. Limoel, na passagem dele aqui para Natal, disse: não, eu vou na sua casa. E aqui estou muito feliz, satisfeito, e quero lhe parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho que você faz. Você presta um grande serviço à história, não só a história do cangaço, seu programa é Resenha Cangaço, mas a história no contexto geral. Parabéns, meu amigo. Tá bom? Valeu, obrigado a você. E lembrando, hein, esse mês de novembro agora, ó, Raimundo Nonato, Lampião em Mossoró e Chuva de Bala no País de Mossoró. E eu vou lhe presentear, além desse aqui, com mais um livro para você inserir aí no sorteio. Pronto, esse aqui é meu. Ele vai me dar um agora para eu colocar no mês de dezembro, que é o último mês do ano, nós estaremos sorteando 4 livros. Já tem um que foi doado pelo Israel, que é Vargas e Lampião. Agora o de Galbi, sobre Quica Saldanha e a família Veras e Saldanha. E mais 2 que nós estaremos sorteando em dezembro. Então, um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.